Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. XPLG11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a quase R$100, R$ 99,89. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,43%. Ele teve uma queda recente, então atualmente é um fundo que está sendo negociado com desconto a 0,89, 11% de desconto. E é um fundo que negocia também com a liquidez altíssima, negociando mais de 4 milhões por dia. Atualmente a liquidez está 4 milhões e 300 mil. E em razão dessa queda recente, o fundo agora vem com uma variação negativa nos últimos 12 meses de 3,74%. Então, no quesito de cotação, o que a gente consegue observar? Este é um fundo de base R$100. Então, você vê que uma boa parte do tempo era um fundo que estava sendo negociado com ágio. Durante uma boa parte do tempo, ele estava sendo negociado acima de R$100. Então, não é comum ver o fundo abaixo do 100, ou muito próximo ali ao 100. Então, assim, se você gosta do fundo, para quem gosta, talvez seja uma oportunidade de entrada. Lá nos idos de 2019, esse fundo estava próximo da base de R$100. E aí no final do ano ocorreu muita euforia por parte do mercado. Esse fundo teve uma explosão ali, sendo negociado ali por volta de R$150. Veio a situação pandêmica, jogou as cotas do fundo para algo na casa de R$90, mas o fundo se recupera rapidamente. E aí volta a patamares de 100, 120 e de novo quase 140, na faixa de R$137. Isso no final de 2020. Durante o ano de 2021, começa a decrescente das cotas. Ele sai desse patamar ali de quase R$140, vindo ao fundo ali mais ou menos em março, fevereiro de 2022, ele tem ali novamente uma queda chegando quase de novo a R$90. O fundo fica meio que lateralizado, sobe um pouquinho para casa de R$93, R$94 durante o período eleitoral. Muitos fundos de tijolo subiram. Esse fundo chega a ser negociado na casa de R$110 e começa a cair de novo para patamares ali próximos a R$90. E aí, desde março do ano passado, o fundo dá uma boa recuperada, saindo de patamares ali de R$90 para algo na casa ali de quase 120, algo próximo ali a 117, R$118. E aí, desde mais ou menos fevereiro, março, o fundo inicia um movimento de queda e recentemente a gente vê uma queda até um pouco maior. Teve aquele balanceamento daqueles ETFs lá, do ETF que compra ativos brasileiros, o ETF mundial aí, grande, e provavelmente teve venda forte desse ETF. E aí a gente vê uma queda no fundo aí recentemente, mas ele já esboça uma pequena recuperação. Continuando aqui no site, agora a gente vê algumas informações a respeito do fundo, como o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, o mandato é renda, ele é um fundo de galpões logísticos, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas e vacância, nós vamos deixar para ver essas informações lá dentro do relatório gerencial. É um fundo com bastante cotistas, 346 mil cotistas e quase 30 milhões de cotas emitidas no mercado. Ele vale atualmente 111, né? Então ele está sendo negociado ali próximo de 100, é um bom desconto. E ele tem um valor patrimonial de 3 bilhões e 300 milhões, já é um dos maiores do nosso mercado. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 78 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê o yield médio do fundo. E o que a gente consegue observar? O fundo teve uma melhoria bem gritante no seu yield médio. Depois da situação pandêmica, durante a situação pandêmica, o yield do fundo ficou deixando bastante a desejar, algo na casa de 0,4%, 0,5%. Mas desde o final de 2021 para cá, o yield superou os 0,6% e agora está ali até próximos de 0,8%. Os últimos yields 0,72, 0,71, 0,75%. Ou seja, um bom yield aí para se tratar de um fundo bem seguro, um fundo diversificado. E nominalmente a gente vê uma boa situação para o fundo. Quando se investe em um fundo de tijolo, esse fundo, por exemplo, ele é de base 100 e hoje ele vale 110. É pouca valorização? Sim, a valorização está pequena, mas a gente busca fundos que comecem a valer mais do que o seu valor inicial, né? Depois, outra coisa que deve se buscar num bom fundo de tijolo é que os dividendos sejam crescentes. E o fundo vem conseguindo fazer reajustes, fazendo repasses, né? E os dividendos estão numa crescente, o que é um ponto também bem interessante. Nominalmente dizendo, o fundo atualmente estabilizou-se nesse patamar de 78 centavos,
no dia 31 de maio, eles pagaram no dia 14 de junho essa quantia. E continuando no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então o fundo vinha com uma ótima rentabilidade durante um bom período. Essa linha vermelha. O fundo sempre tem uma performance bem acima dessa linha aqui azul, né, que é o CDI. E agora, recentemente, ele cruzou a linha do CDI e ficou com uma performance abaixo do CDI. Mas, por se tratar de ativos de renda variável, né, eu vejo como sendo um movimento até tranquilo. Então, atualmente, ele está com uma performance aí de 43%, o CDI 46%, o IPCA 32%, o IFIX 27%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem com uma performance ali de 56%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aí dos nossos canais aí, você vai ter grandes benefícios. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha ela é muito versátil, ela tem muitas funcionalidades, é um ótimo produto. Adquirindo a nossa planilha, você vai ter, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda facilita, inclusive, no poder decisório de qual ativo comprar. Ela é um ótimo produto, então considere fazer a aquisição porque vocês vão nos ajudar imensamente. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. Adquirindo esses e-books, você vai ter um ótimo produto com bastante conteúdo agregador e o principal, vocês nos apoiam financeiramente, então considere fazer a aquisição dos e-books. Recentemente, aumentou a procura das pessoas aí, né? Nos pedindo ajuda para mentoria, consultoria, estruturação de carteira, coisas nesse sentido. Então, se você tiver interesse, manda uma mensagem aí para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram e pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Só lembrando que a gente não faz indicação de ativos. A gente mostra a nossa tese, a nossa forma de investir, a maneira como a gente, o nosso racional por trás das escolhas, né? Aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial. E aqui a gente vê com exatidão, né, a quantidade de cotistas, taxas e coisas nesse sentido. O fundo atualmente cobra de taxa entre 0,95 e 0,75, 20% de performance se bater o benchmark, e o benchmark do fundo é tentar bater IPCA mais 6. Aqui mais acima, o fundo traz algumas informações que eu vou ler para vocês, até porque o relatório é curto. Ó. Tem, entre aspas, apenas 11 páginas. Vou dar um zoom para ficar mais fácil para vocês que acompanham o vídeo aí. E aqui a gestão fala o seguinte, ó. No mês de maio, foi declarada a distribuição de 78 centavos. E aí, eles pagaram no dia 14 de junho, então esse relatório é bem fresquinho, bem recente. Aí ele fala que nesse mês a inadimplência do fundo foi equivalente a 3,5% da receita de locação. Sendo que 2,4% é do dia, né? Essa rede está com problema aí, está com inadimplência. E aí o restante corresponde a uma locatária que já até quitou já a dívida, tá? Então, deve vir valor a maior no próximo mês. Continuando aqui no relatório, ele fala, em consonância com a estratégia de reciclagem do portfólio, aqui eles fizeram engenharia financeira, tanto eles quanto o pessoal lá da HGLG. Esse fundo vendeu um percentual do imóvel seu e comprou um percentual do imóvel de lá. Então, por exemplo, aqui ele vendeu 49% do seu galpão, tá? E aí o HGLG comprou 49% aqui. Lá, o HGLG vendeu 49% e ele foi e comprou 49% lá. Então, com essa engenharia financeira que eles fizeram, eles venderam 49%. Isso trouxe, por 88 milhões, ó, trouxe 17 milhões de ganho de capital. E aí, eles compraram lá, ó, 49% do imóvel do HGLG por 79 milhões. Aí aqui eles falam ó, que o fundo contará com prêmio de locação pelo prazo de 24 meses sobre a área vaga com cobertura pelo vendedor. Então, o HGLG vai pagar uma espécie de RMG aqui para eles, porque provavelmente o imóvel que eles venderam estava 100% locado ou com uma locação maior. Cabe ressaltar que a transação de venda reforçou ainda mais o case de sucesso de gestão ativa. Quando de sua aquisição, o imóvel representava 74% de vacância e foi parcialmente vendido com apenas 7% de vacância. Então, uma vacância baixa. Além disso,
Com a aquisição do HGLG, o fundo amplia seu poder de barganha comercial, estratégico e técnico na região, porque eles dois se uniram, tá? E eles falam, por fim, essa parte é interessante para vocês verem, segue a gestora direcionando seus esforços para a estruturação já iniciada de uma operação de antecipação de parte ou da totalidade dos recebíveis decorrentes do exercício da opção de venda lá do Scala Data Centers. Então pode ser que eles comprem esse ativo aí, que resultará na antecipação de ganho de capital esperado, então logo a transação seja formalizada para o mercado comunicado. Você vai comunicar ao mercado. Na aquisição de um ativo logístico para alocação de parte de sua liquidez e também na realização da 7ª emissão de cotas no volume inicial de 280 milhões, conforme fato relevante de 28 de maio. Então aqui são os próximos passos que a gestão pretende dar, né? Então se você é cotista do fundo, é interessante para você seguir acompanhando esse ponto aí. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em maio, o fundo teve uma receita de 39 milhões, sendo que desse valor, apenas 20 milhões veio de locação. Então, ó, ele teve um resultado alto, sendo que 17 milhões é algo não recorrente. Então, se você é cotista do fundo, ele quase que dobrou a sua renda aí. Você tem que entender que futuramente pode ser que isso aqui não gere resultado para o fundo. Tanto que, olha aqui embaixo, o fundo teve um resultado de 36 milhões e distribuiu 23. Ó. Por quê? Foi muito acima das suas capacidades. Então, o que a gente vai calcular? O que a gente sempre faz na prática. Nós vamos pegar aqui o acumulado dos últimos 12 meses e ver o quanto dessas despesas operacionais aqui, ó, o que esses 25 milhões, que é o que vai para o bolso de gestão, representa frente aos 319 milhões que o fundo receitou. Então, veja, ó, 25, 670, que eu vou arredondar para 671, vezes 100, dividido por 319, 347. Então, o que a gente observa? Que as taxas estão ali na casa de 8%. Então, no quesito de taxa, eu vejo como sendo algo bem bacana por parte da gestão aí. Continuando no relatório, o que a gente observa? Isso é normal, fundos que fazem gestão ativa. Então, o fundo vinha. Aqui é o quanto ele distribuiu, esse azul, e o cinza é o quanto teve de resultado. Vinha distribuindo resultados em linha, ó, na casa de 79, 82, 79. E ele teve um resultado muito ruim em setembro, mas teve um resultado muito positivo em novembro. E outro resultado muito positivo agora em maio. Então, esses resultados aqui podem estar vindo por meio da venda de ativos aí. Eles fazem o recebimento, né? Então, ajudam na entrega do fundo. Então, agora uma coisa é fato. O quanto o fundo está tendo de resultado atualmente, o resultado mesmo do fundo, não são esses 78 centavos. Teoricamente, a capacidade de entrega do fundo, ó, 68, 64, 76, 61. Então tem que ficar atento, porque se e quando acabarem esses não recorrentes, se a gestão não continuar girando o portfólio, pode ser que ele diminua a sua capacidade de entrega. Então, se você está no fundo somente pelo dividendo agora, atual, não se surpreenda se futuramente o dividendo cair. É interessante você estar ciente desse tipo de situação. Ele mostra sobre a evolução da cota, que saiu de R$100 para a base de R$111, fala sobre liquidez, sobre rentabilidade, toda essa parte eu costumo pular. Mas aqui me chama a atenção, porque a gente olhou o resultado do fundo, né, no final de 2019. Mas esse fundo tem um histórico um pouco maior. Mas, infelizmente, não tem uma rentabilidade tão grande assim. Ó. No decurso do tempo aí, o valor da cota mais rendimentos, ele está igualando com o IFIX, o que não me surpreendeu negativamente. Para mim, era para o fundo estar com uma performance um pouco melhor, né, do que apenas a mesma rentabilidade do IFIX. Então, isso aqui me chamou a atenção negativamente. Continuando aqui, a gente vê a disposição do fundo hoje. Hoje ele tem 87% aplicado em imóveis e o fundo está com bastante dinheiro em caixa das outras captações. Então, ele vai usar esse recurso e, inclusive, quer captar mais recurso ainda, tá? E ele tem ali 3% do seu portfólio alocado diretamente em FIIs. Os seus contratos são 65% atípicos, o que momentaneamente, né, traz uma ótima segurança. Mas, fiquem atentos, geralmente no vencimento de contratos atípicos, ocorre uma queda nos aluguéis, porque às vezes esse contrato ele vai se descolando da realidade da região, sabe? E aí, às vezes, para o inquilino ficar, às vezes ele tem que dar uma diminuição para voltar para a realidade da região. Então, hoje, contrato atípico traz segurança, mas pode ser que no final desses contratos atípicos traga uma redução no rendimento do fundo. 35% dos contratos, então, são típicos. E continuando aqui no relatório, a gente vê os inquilinos do fundo. Isso aqui eu brigo muito lá no SARI 11. Ele fala quem são os inquilinos, mas não fala o percentual, não adianta nada. Aqui a gente vê, ó, Via Varejo, 13% dos inquilinos. Então isso é um ponto de risco de atenção, mas não é nada fora do normal. Se a Via Varejo desocupar todos os imóveis, ela pode trazer aí 13% de vacância para o fundo.
Assim, é algo até que aceitável, tá? Leroy Merlin com mais 12, Mercado Livre com mais 8 e as demais aí, inquilinos bastante pulverizados. Os setores que os inquilinos atuam, a maioria dos seus inquilinos são do setor varejista, mas tem material de construção, logística, comércio e distribuição de alimentos, né? Mais abaixo a gente vê que seus contratos, a maioria deles são indexados ao IPCA, 78%, e ele tem ali 22% indexados ao IGPM. E a gente vê que quando tem renovatórias, né, elas são espalhadas aí durante todo o ano. Acho isso aqui interessante. Finalmente, tá? Eu não sei se criaram coragem, o que foi que houve. Finalmente eles atualizaram o seu relatório. Mas, de novo, para que trazer situações de 2023, gente? A gente já tá no meio do ano 2024, né? Mas, pelo menos agora, tem informações ó, de 26, 27, 28. É importante saber pelo menos uns 5, 6 anos para frente, né? Então, nesse ano atual, venceu ou vai vencer 8% dos contratos. É um número até que tranquilo. O ano que vem, mais 7%. E aí, um ano de atenção é 2026. 18% dos contratos podem vencer aí. E aí, vamos ver se a gestão vai conseguir fazer um bom trabalho que ela vem fazendo até aqui de recomposição dos inquilinos, né? Coisa desse sentido. Hoje, o prazo médio dos seus contratos é de 6,9 anos, bacana. E, na maioria dos anos aí pra frente, vai ter revisionar esses contratos. Esse ano teve ou vai ter 10%. Ano que vem, 13%. 2026, 5%. Isso é um ponto bem interessante aí. A evolução da vacância, na verdade, mostra que ela vem evoluindo, ela vem caindo a vacância do fundo. Já chegou a ser bem menor, né? Mas teve uma alta recente aí. E a composição, lá é o quanto que eles representam do percentual da receita. Aqui é o quanto da área física. Então, o Leroy Merlin, 14%. Note que o Leroy Merlin ocupa um espaço maior, mas ele representa uma receita menor, tá? Via Varejo é 10% dos imóveis, a B2W é mais 9% e assim por diante a gente vê todos os inquilinos do fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita, simplesmente aqui nesse vídeo, você deixando um like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos, se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós, e aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Você tem ele? Você acha que ele é um bom fundo? Você gosta dos fundos da XP? Você acha que a XP faz um bom trabalho? Pelo menos nesse fundo, a XP faz um bom trabalho? Como eu digo abertamente, né, publicamente, eu, entre aspas, eu não tenho rabo preso. Então eu não fico falando bem ou mal de nenhuma gestora. Principalmente os fundos que eu tenho são os que eu sou mais crítico. Eu falo abertamente as coisas que eu tenho para criticar. Ponto. Eu, particularmente, abertamente, não gosto de fundos da XP. Eu não gosto da gestão XP. Acho que ela deixa a desejar em muitos fundos aí que ela faz gestão. Sabe? Não gosto. Contudo, esse fundo aqui e o fundo de shoppings deles são dois fundos, para mim, que são exceções em relação à gestão que a XP faz, sabe? Então, assim, eu não tenho, prefiro outros do mercado, mas esse é um fundo que seguramente dá sim para você ter no seu portfólio. Ele é muito bom, está entre os melhores fundos do nosso setor logístico. Mas o fato de eu estar falando sobre tudo isso, ó, os pontos que eu não gosto e pontos que eu gosto e tal, isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. Note, eu não tenho no meu portfólio, ele não faz falta para mim, mas ele é um ótimo ativo. Eu não vou falar mal de uma coisa que, na minha opinião, não é ruim, né? Então, enfim, eu tenho, não tenho, né? Não tenho interesse de ter, mas isso também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Umo Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar esse canal. A nossa primeira meta, que era chegar aos 50 inscritos, foi atingida. Agora a gente quer chegar aos 100. Vá lá no canal Umo Notícias e se inscreva. Nos ajude a chegar na nossa meta. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida aí que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Eu gostaria de reforçar o recado no início do vídeo. Se você tiver interesse, estiver precisando de ajuda para uma mentoria, consultoria, estruturação de carteira, né? Quiser coisas nesse sentido, manda uma mensagem por e-mail do canal. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Só reforçando que a gente não faz indicação de ativos. Nosso objetivo é te ajudar na sua tomada de decisão. Aqui nós voltamos para o relatório gerencial e a gente vê a diversificação geográfica dos seus ativos. 21% dos seus imóveis estão em Pernambuco, ele tem mais 7% em Minas, 14% no Rio, sendo que a maior parte dos imóveis estão concentrados em São Paulo, mas São Paulo é o coração do país, né? Esses imóveis estão espalhados em 18 condomínios,
156 módulos, ou seja, dá para, se fosse o caso, né, alugar para 156 inquilinos. Tem um imóvel em desenvolvimento, ele tem quase 1 milhão de metros quadrados aí os imóveis do fundo, ele tem 52 inquilinos, a inadimplência 3,5% e a vacância também 3,4%. Continuando no relatório, aqui ele vem mostrar uma imagem de cada um dos seus imóveis. Nessa parte eu vou passar mais rapidamente, mas sugiro que se você gostar do fundo, se tiver interesse em se posicionar no fundo, dá uma pausa, vai vendo o vídeo, o vídeo com atenção, né? Ou abre o relatório e vai estudar, porque é de extrema importância para vocês aí. Então aqui a gente vê os maiores, os imóveis que ele possui, todos os seus inquilinos. Dá para se ter uma noção, pelo menos de uma foto dos imóveis, né? Ele fala do imóvel extrema que eles estão construindo. As obras já estão bem adiantadas, né? E aqui ele mostra mais ou menos um detalhamento dos seus inquilinos. Quando que vence os contratos, quanto que eles ocupam, né, os inquilinos. Então é interessante essa parte aqui. Apesar de ficar no final do relatório, é uma parte para mim importantíssima para você entender um pouco melhor sobre os inquilinos do fundo, né? O restante do relatório é perguntas e respostas e tal. Então assim, geralmente a maioria dos relatórios da XP são relatórios curtinhos mesmo, não são tão detalhados igual outros fundos trazem. Mas são informações assim que dá para se ter uma certa noção sim, tá? Não é dos piores relatórios não. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Gostaria de reiterar e pedir novamente, né? Vá ao canal Mundo Notícias e se inscreva para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world